Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos explorar como que são estabelecidas as normas entre os membros de um grupo de trabalho. Nós sabemos que a partir do momento que eu vou emergir ali, vou fazer parte de uma determinada coletividade, nós precisamos estabelecer algumas regras, algumas normas de conduta, algumas especificações sobre o que seja permitido, o que seja proibido de ser feito, pensando justamente nessa condição de garantir uma relação harmônica, uma boa convivência entre as pessoas que compartilham essa interação, que compartilham a vivência ali em um mesmo contexto. Então nós temos algumas normas que podem ser projetadas de uma maneira formal para determinar como que os diferentes membros de um grupo de trabalho deverão agir, qual é o tipo de atitude que seja realmente aceitável ou tolerável ali naquele ambiente, qual que é o tipo de comportamento que nós não aceitamos, que vai ser prejudicial aqui para essa boa convivência. Então nós temos algumas normas formais, aquilo que é documentado, mas pela natural convivência, pela forma como as pessoas vão construindo a sua identidade dessa coletividade, vão desenvolvendo as dinâmicas das interações, nós também vamos ter ali as normas informais, aquelas normas que simplesmente são consolidadas pela forma como as pessoas vão se comportando e aquilo vai ficando evidenciado. É assim que devemos agir neste determinado espaço, nesse determinado contexto. É assim que nos comportamos, é assim que nos respeitamos. Então, para formar um grupo, uma estrutura de um grupo, isso também implica em considerar normas, regras, como que nós devemos nos comportar na formação desses grupos. Nós já sabemos que para os grupos se existirem é necessário definir ali os papéis, quem deverá se responsabilizar por cada tipo de trabalho, de tarefa, como que essas especificações dos papéis vão determinar como que as pessoas deverão se comportar e possivelmente vão se comportar, mas além dessas expectativas propriamente de cada indivíduo ao assumir o seu papel, a gente também precisa considerar as normas que são impostas socialmente, ou seja, pelos demais membros ali daquele grupo de trabalho. Então a gente pode definir as normas como padrões aceitáveis de comportamento e esses padrões são compartilhados pelos membros do grupo. Ou seja, eu tenho já uma especificação, olha, é assim que nós aceitamos, é assim que nós nos respeitamos, é assim que você deve ser aqui. É dessa maneira que nós vamos delimitar a sua maneira de agir, de se comportar. Como eu falei, existem normas formais e informais. Então, quando eu percebo lá no ambiente de trabalho normas de desempenho, isso pode até mesmo ser apresentado de uma maneira formal. Isso pode ser um critério de controle dos gestores. Uma norma de desempenho é quando a gente vai explicar, deixar bem explícito, garantindo o entendimento de como que o trabalho deve ser feito, como que os membros daquele grupo deverão trabalhar, como que eles vão concluir esse trabalho, o que eles realmente têm que trazer por resultados. Então eu tenho ali a especificação, olha, esse é o desempenho que nós queremos desse grupo. Esse é o desempenho que nós realmente valorizamos, avaliamos aqui das realizações dos diversos membros desse grupo. Eu posso especificar isso como uma norma a partir do momento que isso vira uma diretriz, que vai dar um direcionamento sobre como que as pessoas deverão realizar as suas tarefas ali ao formarem um grupo de trabalho. Nós também temos, em alguns aspectos, inclusive, pode ser apresentado como um aspecto formal, as normas de aparência. Possivelmente, você pode ter estudado em uma escola onde você era obrigado ou obrigada a usar o uniforme. Aquilo ali é uma norma de aparência, para não deixarmos que exista aqui algumas discriminações, algumas distinções entre os nossos alunos, pela sua maneira de se vestirem, que possa acabar repercutindo numa diferenciação de status, de poder aquisitivo, de poder social, de classe social. A gente vai colocar todo mundo em pé de igualdade. Então, estou formalizando, tentando estabelecer um critério para ter esse controle em cima de como que você vai se apresentar, normas de aparência. Temos o aspecto formal nisso, mas também temos os aspectos informais. Você pode observar, em determinados casos, determinadas profissões, dependendo da forma como aquele profissional se apresenta para você, você já pode manifestar alguns preconceitos, inclusive com o que você já tem como estimativas, como suposições que representem papéis. Eu sempre brinco, como eu sou psicólogo, se a gente se depara aí com um psicólogo chorando, tendo algumas atitudes um tanto infantis, imaturas, a gente pode imaginar que isso vai repercutir na sua projeção profissional. Quem vai confiar num psicólogo que tem as suas próprias crises existenciais? Sendo que isso é uma condição humana.
mas a gente sabe que temos aí uma norma de aparência sobre o que a pessoa vai aparentar, vai demonstrar, que pode ser determinante sobre como que ela realmente seja socialmente aceita, socialmente aprovada ali em um determinado contexto. Tem outros extremos, né? Por exemplo, eu não posso observar ali um personal trainer, um professor de educação física que seja gordinho, eu não posso dar muita credibilidade, muita confiança. Estou falando dos preconceitos, não estou falando que seja assim, que tem que ser assim. Estou falando que nós naturalmente agimos dessa maneira. Eu não vou conseguir confiar em um dentista que fuma, eu não vou ter credibilidade num cardiologista que antes de me atender passou ali pela sala de espera fumando. Eu não vou confiar no médico que tem o jaleco sujo. Então a gente tem algumas projeções, até mesmo culturais, que servem até como estereotipias sobre essas aparências. Claro que a gente tem todo um posicionamento crítico, toda uma reflexão se isso realmente procede ou não. Mas uma vez que isso é consolidado culturalmente, a gente desconsiderar a influência da aparência é tentar se fingir de cego. Não tem como. Isso realmente vem impactar sobre como que aquela pessoa seja julgada socialmente. Então a gente pode determinar critérios de normas de aparência quando nós temos códigos de vestimenta, como que você deve se vestir ao trabalhar aqui nessa empresa, como que você tem que parecer ocupado, e a gente tem regras tácitas, aquilo que é subjetivo. Tem muita gente que pensa assim, olha, não fica quieto não, senão vão te dar trabalho. Você está aí realizando as suas tarefas do seu respectivo cargo, demonstre que você está trabalhando, porque se você demonstra ociosidade, possivelmente um gestor pode perceber que você talvez seja dispensável ali para aquele contexto. E se você é dispensável, você está ameaçado de perder o emprego. Existe isso. Até a aparência do que eu estou demonstrando, aquilo que está sendo visto pelas outras pessoas, vai influenciar sobre a minha maneira de ser julgado, de ser avaliado. E até mesmo, especificamente, nessas condições de estabelecer interações sociais, relações com grupos de pessoas. Temos também normas de conduta social. Então, quando nós especificamos com quem almoçar, com quem que eu devo fazer amizades dentro e fora do trabalho, isso pode ser um aspecto formal como informal. Então, a questão também, né? Se eu der 3 beijinhos em todas as funcionárias que trabalham aqui comigo, talvez eu ganhe uma má reputação de ser mulherengo, de ser infiel com a minha vida conjugal, enfim. Isso também pode ser uma norma de conduta, do mesmo modo como, poxa, a pessoa não cumprimenta, evita, né, dar um beijo, né, um beijinho no rosto. Então é uma pessoa apática, antipática. Isso também vai influenciar na condição de ser percebido pelos outros com os quais se estabelecem essas convivências grupais. E nós também temos aí estritamente uma regra formal, como que nós vamos alocar recursos, como que nós vamos distribuir as tarefas, trabalhos mais difíceis deverão ser alocados para os recursos humanos, para os profissionais que a gente tem uma estimativa de serem melhor qualificados, como que a gente vai remunerar esses trabalhos, como que a gente vai distribuir equipamentos entre diferentes equipes, diferentes grupos que existam ali entre os diferentes departamentos, diferentes setores da minha empresa. Então eu posso ter uma norma formal, eu tenho uma sistemática de como que eu vou definir isso, como que eu vou estabelecer regras para distribuir responsabilidades, distribuir tarefas e até mesmo distribuir recursos materiais ou monetários. Um caso clássico que a gente pode se deparar aí é quando a gente tem na estrutura de uma organização uma relação supervisor e um subordinado. Se o subordinado recebe um salário superior ao salário do seu supervisor, esse supervisor não vai conseguir exercer ali o seu papel de apresentar uma ordem de comando, porque o subordinado não vai ver com credibilidade aquele profissional que recebe menos do que ele. Até isso pode impactar, influenciar nos comportamentos sociais que a gente percebe no ambiente de trabalho. E se a gente viu já aí em outro vídeo que o experimento da prisão de Philippe Zimbardo, a simulação ali da prisão, conforme conduzida por Philippe Zimbardo, veio definir como que os papéis podem influenciar o comportamento das pessoas, um outro experimento que tem o seu impacto na história da ciência, na história da administração, na história da psicologia organizacional, na história dos estudos na área organizacional, é o experimento de Hawthorne. Nós tivemos lá, né, a partir da década de 1920, crises nas indústrias, justamente porque os profissionais não estavam mais acatando com essa condição estritamente taylorista, estritamente de engenheiros, de que um funcionário, um operário que trabalha numa organização deva ser visto, compreendido unicamente como uma engrenagem, como um recurso que precisa ser perfeitamente encaixado ali em um determinado processo de trabalho. Essa questão de ficar super especialista em fazer as mesmas tarefas continuamente acabou desgastando os profissionais e isso acabou levando alguns operários a desenvolverem problemas com alcoolismo, alguns operários a não quererem mais trabalhar nos galpões das fábricas. Então,
dentre outros aspectos. Esses fatos também culminaram em algumas crises na nossa década de 1920. Foi nesse momento que foi promovido, então, o experimento de Hawthorne num galpão da Western Electric Company, uma empresa sediada em Chicago, da General Electric. Esse experimento ele foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, liderados por Elton Mayo, que é exatamente o autor, em decorrência desse experimento, ele é o autor da teoria das relações humanas. Justamente quando nós começamos a compreender no campo, né, do conhecimento da administração, a influência que as interações, que as relações sociais estabelecem sobre a motivação dos funcionários, a motivação para se realizar um trabalho. Então, a teoria das relações humanas surge em decorrência do experimento de Hawthorne. Então, a gente tem a consolidação dessa teoria e, nesse momento, nós temos o despertar para os aspectos relativos às pessoas. O que gera motivação nas pessoas, como que os operários ali se comunicam, quem consegue exercer liderança na formação de um grupo de trabalho, que não eram fatores considerados nas teorias anteriores, especificamente na teoria clássica de Henri Rudolf Fayol e também na teoria da administração científica, lançada ali por Frederick Taylor, né? Eu estou errando, desculpa, pessoal. Científica, proposta por Frederick Taylor. Nessas duas abordagens, a gente tinha a noção do homem sendo motivado unicamente em troca de estímulo financeiro, de estímulo pecuniário, a noção de homo econômicos. A partir da teoria das relações humanas consolidada em decorrência do experimento de Hawthorne, nós mudamos a nossa perspectiva sobre como motivar os funcionários e passamos a compreender a noção de homem social, a maneira como eu vivo as interações, como eu estabeleço as convivências com os meus colegas de trabalho, a constatação de que eu sou acolhido pelos meus colegas de trabalho, vai ser um fator determinante, decisivo para me manter satisfeito, motivado também aqui no meu ambiente de trabalho. Então perceba que a gente tem a influência das relações sociais sobre a produtividade. O experimento de Hawthorne, especificamente, ele teve como objetivo inicial explicar como que alguns fatores do ambiente físico de trabalho poderiam afetar a produtividade dos funcionários. Foi um experimento que estava sendo previsto para acontecer até 1947, mas, no entanto, ele se limitou ao período de 1927 a 1933, porque as constatações ali dos pesquisadores liderados por Elton Mayo divergiam até mesmo do que os gestores que estavam investindo naquele experimento esperavam ter por resultados. E mais ainda, esse período foi suficiente para se constatar que era necessário, era indispensável mudar a abordagem atribuída ali às pessoas no seu contexto de trabalho. Em 1933, o último ano do experimento, foi quando Elton Mayo publicou o livro The Human Problems on an Industrial Civilization, os problemas humanos na civilização industrial. Nessa obra, Elton Mayo enfatiza que o desempenho no trabalho depende dos fatores emocionais, das emoções e dos comportamentos que as pessoas apresentam, especialmente porque estão imersas em contextos sociais. As interações que são estabelecidas ali com os colegas vão influenciar as emoções para o trabalho, vão determinar como que eu devo me comportar naquele ambiente de trabalho, inclusive para determinar as normas sociais. Se eu tenho que ser aprovado pelos meus colegas com os quais eu convivo, se eu preciso dessa condição de ser acolhido, eu tenho que respeitar o que é valorizado pelos demais com quem eu compartilho a convivência nesse determinado contexto. Então, os trabalhadores formam grupos sociais e a gente passa a enfatizar, considerar a influência que esses grupos terão sobre a produtividade, o desempenho, os comportamentos dos trabalhadores. No experimento de Hawthorne, foi possível observar que os funcionários, de uma maneira geral, valorizam, a condição de pertencer a grupos. Você pode fazer uma breve, rápida autorreflexão que em determinados contextos de trabalho, você se mantém satisfeito ali justamente porque você consegue reconhecer uma boa convivência com seus colegas de trabalho. Alguns, se bobear, até viram amigos pessoais, de frequentar a sua casa e tudo. E quando isso acontece, nós temos ali um fator determinante para a satisfação no trabalho. Tanto que algumas pessoas chegam a pensar, eu poderia assumir essa mesma função, assumir esse emprego numa outra empresa, poderia até mesmo ter um outro valor, uma remuneração mais alta, se eu exercesse esse cargo numa outra empresa, mas eu prefiro não sair daqui
porque a convivência que eu tenho, a forma como eu sou percebido, acolhido pelos meus colegas de trabalho, é determinante para valorizar a condição de permanecer aqui. Então a gente percebe que as amizades se firmam e se estendem para além do trabalho. E isso é um fator determinante sobre a satisfação. Eu vou sentir prazer, eu vou sentir bem-estar ao trabalhar nesse espaço onde eu realmente consiga reconhecer a condição de firmar amizades. E mais ainda, quando a gente valoriza as interações que nós estabelecemos com os nossos colegas de trabalho, a gente percebe que se preocupar com o outro gera esse comprometimento com o trabalho. Eu não posso fazer as minhas tarefas de qualquer maneira, porque isso pode impactar na produtividade do meu colega e eu não quero também que ele seja prejudicado. Então, se eu possivelmente estou passando por alguma angústia, por alguma condição que esteja me desmotivando, eu tenho que ser responsável também para o que vai representar, o que vai impactar o trabalho do outro. Então, eu tenho essa noção mais social. Eu não me vejo isoladamente no meu contexto de trabalho. E mais ainda, nos grupos são formadas lideranças, aquelas pessoas que conseguem influenciar os demais, para fazer com que esses outros membros de um grupo de trabalho também compartilhem daqueles objetivos do trabalho e se comprometam em alcançar a devida realização desses objetivos. Como conclusão, portanto, do experimento de Hawthorne, foi possível observar que os funcionários que compartilham o mesmo contexto apresentam comportamentos e sentimentos comuns. Eu tenho como me apropriar desse conhecimento se eu, gestor, me disponibilizo a identificar quais são os comportamentos, quais são os sentimentos que são compartilhados entre os funcionários aqui dessa organização. Eu tenho uma condição até mesmo de saber como que eu devo me apresentar, como que eu vou propor uma ordem de comando para essas pessoas, a ponto de fazer com que elas de fato se comprometam. Se eu já sei exatamente como que as pessoas pensam e o que é mais valorizado naquele contexto. E isso não é uma condição individual de um ou outro funcionário, é uma condição que pode ser observada em comum entre os membros ali dos grupos de trabalho. Então a gente consegue constatar que existe a noção de conformidade social. Os grupos vão influenciar como cada pessoa deva se comportar. Conformidade social é quando a gente tem esse direcionamento. As pessoas deverão se comportar de uma maneira geral com base no que seja socialmente aceito, o que é socialmente valorizado. Se aqui nós pensamos dessa maneira, então todos os demais funcionários, as demais pessoas, vão tentar se conciliar, se concentrar em atender aquela condição, a garantir a boa convivência. Eu tenho que ter o meu comportamento em coerência, em conformidade ao que é socialmente valorizado pelos meus demais colegas. E aí a gente percebe que a lealdade entre esses colegas, que é formada ali no meu grupo informal, também vai ter o seu impacto, né, a sua repercussão na minha motivação, no meu comprometimento aos objetivos da minha organização onde eu trabalho. Vai orientar como que eu me apresento leal à minha organização. Então a gente percebe a influência da organização informal sobre toda uma estrutura formal de trabalho. E o que é estabelecido como padrões para todo o grupo é que vai orientar os desempenhos no trabalho, até mesmo porque as pessoas estão buscando serem aprovadas pelos demais, terem condutas coerentes aí com o que é estabelecido pela conformidade social. Eu posso entender essa conformidade social como um ajuste do comportamento para que o indivíduo consiga se alinhar, consiga demonstrar que ele realmente valoriza e considera aquilo que é determinado como normas de um grupo, aquilo que é essencial para garantir uma boa convivência. Um exemplo clássico que a gente percebe aí de conformidade é o que está aqui em destaque. Quando existe uma greve, né, aqueles membros que não vão aderir à greve, sendo que a maioria dos funcionários poderão estar nesse movimento, aqueles que se recusam a aderir à greve, eles podem ser questionados se eles vão continuar sendo aceitos pelos colegas. Então, as greves são um exemplo aí de como que as normas do grupo, como que a conformidade social deva ser preservada. Porque o desejo de ser aceito, né, é uma condição comum a todos, mas o fato de vir a realmente ser aceito pelos demais vai implicar que eu tenho que me sujeitar, né, me submeter, aceitar o que os meus colegas pressionam sobre mim, sobre minha maneira de agir, sobre minha maneira de pensar, e não especificamente, né, que seja compatível com as minhas maneiras peculiares, pessoais, de apresentar as minhas crenças, os meus desejos. Se eu tenho algum desejo que entre em confronto com aquilo que é socialmente valorizado, os meus demais colegas vão cair numa condição inevitável, né, de me rejeitarem
de não aceitarem o meu jeito de ser, de não me acolherem ali naquele contexto. Então eu preciso observar aquilo que é determinado como uma regra geral, o que as pessoas mais valorizam, e eu vou conseguir perceber isso no processo de socialização, estou me socializando, eu vou me adequar àquele ambiente, às condições daquele contexto, justamente para eu ser aprovado, para eu ser aceito e, de fato, constatar que eu pertenço a esse determinado grupo. Então, de acordo com a conformidade social, a gente percebe que as pessoas se submetem às pressões dos demais membros do grupo. Isso é uma afirmativa, né? Eu posso levantar esse questionamento. As pessoas se submetem a todas as pressões de todos os grupos que participam para serem aceitas, elas vão observar aquilo que a maioria defende e vão acabar aceitando, se sujeitando a isso que seja identificado como um padrão imposto aí pela maioria. As pessoas, elas se submetem aos grupos mais importantes nos seus contextos de trabalho, para justamente poderem se reconhecer como membros de um grupo de referência, aquele grupo que realmente tem impacto sobre as orientações, sobre como que o trabalho deverá ser desenvolvido ali na organização. Tanto que, quando a gente observa um determinado funcionário, um determinado indivíduo que apresenta comportamentos divergentes daquilo que seja estabelecido pela maioria, ou seja, não esteja apresentando conformidade com o que é socialmente definido, socialmente imposto ou construído, a gente identifica claramente que aquele é um infrator. De algum modo, ele está apresentando uma conduta divergente do que a maioria defende ser importante, ser essencial para garantir uma boa convivência entre os membros dessa coletividade. E se é importante, se é o interesse de todos preservar essa harmonia, esses comportamentos desviantes precisarão de algum modo, de alguma intervenção, de alguma mediação para fazer com que as pessoas entendam que essa pessoa específica que esteja apresentando um comportamento desviante, entenda que o que ela faz e seja contraditório ao que a maioria defende, pode acabar repercutindo numa desestruturação desse grupo ou mesmo numa desestruturação de toda uma organização de trabalho. Então é essencial que a gente tenha essa condição de compreender o que a maioria valoriza e consiga perceber como que nós vamos garantir que todos tenham um consentimento com isso que seja imposto pela maioria. Quando isso não acontece, nós temos aí o caso de comportamentos desviantes, que podem acabar em más consequências, principalmente para o indivíduo que não apresenta um comportamento compatível com o da maioria. E eu espero que essa apresentação sobre as normas sociais para garantir uma boa convivência nos grupos, o que representa a conformidade social, tenha ficado claro aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por me assistir.